Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. E gostaria de saber se a visualização aqui está boa do quadro. Tá, professor. Tudo certo. Beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Se, enfim, se por alguma razão vocês... Ah, droga. Pronto. Achar que fica ruim de ver, por algum motivo, eu coloco ele na horizontal e a gente bola para frente. Então vamos lá, eu vou bolar aqui umas questões, certo? Nada muito complicado, próximo ao tipo do questionário, né? Então, por exemplo, digamos assim, sei lá, a gente tem um chuveiro, a primeira questão, chuveiro, o chuveiro tem deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá boa a visualização, pessoal? Quer que eu coloque numa posição diferente para melhorar? Então deve estar boa. Bom, o chuveiro que você tem em casa, esse chuveiro que você tem em casa, ele é ligado, claro, quem tem, né? Uma tensão de 220 volts. Esses 220 é, obviamente, uma tensão alternada e esse valor é o valor eficaz, né? A corrente que circula nele, digamos que seja de, também a corrente eficaz, né? 16,82 amperes. Aí eu quero saber qual é a potência que é fornecida a esse chuveiro, né? Qual a potência que é fornecida a esse chuveiro? A potência, digamos, em watts. A primeira coisa, um chuveiro é apenas uma resistência. Esses chuveiros que a gente tem por aqui, ele só tem um resistor. Se ele só tem um resistor, resistências, eles só dissipam potência ativa. Ele não tem consumo de potência reativa indutiva nem reativa capacitiva. Ou seja, a única parcela, mesmo sendo em corrente alternada, a única parcela de potência que ele consome é aquela que a gente já sabe, a potência ativa. Essa daqui. Não tem potência aparente, não tem. Aliás, tem potência aparente, não tem potência reativa. A potência aparente ela é igual à potência ativa, porque como não tem aquela parcela, não tem isso aqui, ó. Como não tem essa parcelazinha aqui, aí você percebe o quê? Imagina que você tira isso aqui, tira essa parte. Então a potência aparente vai ser a soma da potência ativa mais a potência reativa, né? Lembra lá, deixa eu botar aqui. Vou botar a equação. S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. A gente viu isso exaustivamente. Se Q é zero, então Q ao quadrado é zero. Então isso significa o quê? Você pode cortar aqui os quadrados. S é igual a P. Bom, então se a gente quer calcular o P, o que é que a gente pode fazer? A gente sabe que S é tensão vezes corrente. Então S vai ser igual a 220 vezes
16,82. Eu estou pegando questões assim que vem à cabeça, mas que está simples e deve estar semelhante lá ao questionário, certo? Então, S. Então, e lembrando, não vou fazer necessariamente igual do questionário, né? Vamos lá, 220 vezes isso dá 3.700 VA. Só que como é igual à potência ativa, então a gente pode dizer que a potência ativa é 3,7 kW, né? Convertendo para quilo, né? Dividindo por 1.000. Ou 3.700 watts. Aí você, nesse caso, você procurou uma questão, qual que é essa questão inventada dificilmente vai estar lá no questionário, mas seria assim que se responderia uma questão dessa, assim, entendeu? Agora, por exemplo, se fosse um motor, aí seria diferente. Teria que olhar a defasagem, né? A gente vai olhar situações com um motor. Essa daqui é um exemplo com. Esse é um exemplo com um chuveiro. Vamos dar outro exemplo, com esse mesmo chuveiro. Digamos que, em vez de eu atribuir o valor, em vez de eu atribuir o valor da tensão e da corrente, eu coloco o valor da resistência, digamos assim. Então, deixa eu ver aqui, viu? Então, digamos assim, ó. Eu digo assim, sei lá, vamos tirar o 220, que é o mais. Digamos que ele não dê o 220, certo? Não deu 220. E digo o seguinte: a resistência. A resistência do chuveiro é 13,08. Só para coincidir com o valor, certo? E qual é a potência do chuveiro? Digamos que eu diga isso. Se eu tenho, ó, lembrando, V de Ohm, lei das potências. Então, se eu tenho I e R, eu consigo encontrar V. E lembrando que o V é importante aqui, ó, porque a gente tem que ter V e I. Então, seria o quê? V é igual a R, que é 13,08, vezes os 16,82. Isso aqui é aproximadamente, mas deve dar 220, né? Porque eu fiz baseado nesses dados. Que é um chuveiro tipo, muito comum nas casas das pessoas, né? Tem potência maior, 440, enfim, mas esse é um valorzinho. É 220 aproximadamente. Aí você pegaria o valor de 220 e utilizaria naquela equação, né? E se ele não desse a corrente dessa tensão e a resistência, seria a mesma coisa, certo? Então, para matar essa parte que não tem defasagem. Agora a gente vai para a parte que tem defasagem. Então, tenho certeza que eu coloquei lá umas questões que tem, assim, só resistência, né? Só resistência. Bom, agora vamos pensar em um motor. Então, agora um motor. Segundo, temos um motor. Esse motor, sei lá, é um motor monofásico e a gente está ligando ele aqui na nossa rede. Então, a tensão dele é 220.
Vamos supor que esse motor consuma uma corrente, digamos que seja um motor de portão e consuma 5 amperes, por exemplo, né? Digamos que seja um motor baixo. E esse motor ele tem uma defasagem, aliás, a corrente, perdão, entre a corrente e a tensão, a defasagem seja de 35 graus. E aí ele quer a potência do motor. Perdão, 35 não, vamos melhorar isso aqui, vamos deixar só os 30 graus. Deixa eu olhar aqui, 100, 30, melhor. E ele queira a potência em watts dele. Nesse caso é diferente, o motor é completamente diferente. Por quê? Porque o motor, o triângulo de potência do motor é aquele que a gente conhece. Ou seja, ele tem uma potência ativa, uma potência reativa e tem uma potência aparente. E aqui o ângulo θ, certo? Bom, aqui já mudou, né? A gente não pode usar essa equação aqui, ó, que a gente usou nesse lado, para calcular a potência ativa, porque aqui você calcula a potência aparente. Bom, e o que é que a gente pode fazer? Bom, a gente pode calcular a potência. Dá para calcular direto, né? Vou colocar aqui as equações que eu já coloquei também em outras ocasiões. S é igual a V vezes I, isso se tratando de corrente alternada, certo? P é igual a V vezes I vezes o cosseno de θ. E Q é igual a V vezes I vezes o seno de θ. E aí, nesse caso, o que a gente teria? Teria, a gente quer calcular P, né? P é igual a V vezes I vezes o cosseno de θ. P é igual a V 220 vezes I, que é 5, vezes o cosseno de 30. P é igual a... Vamos lá. 952,63 aproximadamente. E aí, pessoal, tá dando para ver? Só conferir. Lembrando que é sempre aproximado, né? Então, sei lá, se na questão tivesse, sei lá, ele pode aproximar menos, tem questão que pode aproximar menos, então, sei lá, 950. E tem questão que aproxima até mais, dependendo da amplitude, né? Da ordem de grandeza, ele pode dizer lá 1000 e pode ser aproximado. Então, ficar atento aí. Sei lá, digamos que tenha 1000, 2000, 3000, 4000, você marca que estiver mais próximo. Agora, claro, 50, né? E esteja lá o resto tudo alto, aí deve estar errado. Mas se estiver próximo disso, então, agora sim, se tiver, por exemplo, 800, 900, 950, 1000, 1020, se tiver assim, vários muito próximos, então tem que estar tem que ter, por exemplo, o aceitável seria 950, 1000 já não seria, né? 1000 é quando aumenta muito a escala de grandeza, quando as alternativas são valores bem altos. Alguém tem alguma pergunta aqui?
Então, vamos dar alguns exemplos, né? Sei lá, se tivesse... Se tivesse a resistência... Se tivesse a resistência, era a mesma coisa que a gente fez aqui. Se tiver a resistência, você calcula a tensão e usa essa equação, né? Você calcula a tensão e usa essa equação aqui. A mesma coisa. Então, não vai mudar muito. Vocês têm alguma dúvida? Quer que eu aborde algum tema específico? Ou não? Não? Bom, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Digamos que a gente tem outra situação. Deixa eu ver, deixa eu pensar outra situação. Digamos que a gente tem uma instalação elétrica, um circuito elétrico. Então, sei lá, temos um prédio, certo? Temos a instalação, tem um circuito elétrico de um prédio. Digamos que nesse circuito elétrico eles tenham uma potência instalada de, sei lá, 25 kVA. E eles possuem uma defasagem de 75 graus. E aí ele quer tanto o Q quanto o P. Bom, como ele está em kVA, a gente pode deixar em kVA, sendo que os outros não estão tudo em K, em quilo. Ou seja, kilowatts, kVAR, no caso do reativo, né? Então vamos lá. Como seria o triângulo de potência dessa instalação? Seria o mais tradicional possível, né? A gente teria o P, o Q e o S em um teto aqui de 45. Bom, como é um triângulo, você pode aplicar qualquer igualdade, né? Qualquer teorema válido em triângulos, certo? Lei de seno, lei de cosseno. Você pode, sei lá, teorema de Pitágoras e por aí vai. Tangente, enfim, secante, qualquer coisa. Qualquer coisa. Também é verdade que um triângulo retângulo, se você sabe dois valores desses daqui, ou seja, se você sabe a hipotenusa e um ângulo qualquer, ou se você sabe um cateto e a hipotenusa, você tem condição de descobrir todos os lados, ou seja, a hipotenusa e os dois catetos, e o valor de todos os ângulos, né? Ou seja, a gente consegue conhecer tudo do triângulo se a gente tiver dois valores quaisquer. Então vamos lá. Se a gente tem dois valores aqui, ó, a gente tem a potência aparente e a defasagem, então a gente consegue calcular os outros dois. Então como é que dá para a gente calcular? Aplicando as leis aqui, ó. Cosseno de θ vai ser o P sobre o S. E o seno de θ vai ser o Q sobre o S. Pronto, matou. Então vamos lá. Cosseno de 75 é igual a P sobre S, que é 25. Aí vai ficar P é igual a S, que é 25, vezes o cosseno de 75. P é igual a... Aí, calculadora, né? Cosseno de 75. 6
0,47 K, né? Porque tem o, o K, na verdade, é o quilo, né? A gente fala quilo. Eu falo K porque é a letra, mas enfim. Kilowatts. E o outro, seno de θ, é o Q sobre o P. 175 é o Q sobre 25. Q é igual a 25 vezes o seno de 75. Q é igual a... Assim vai. Descobri que é 24,15 kVAR. E aí? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Molezinha, né? É uma moleza besta essa. Moleza, moleza, rapaz. Tranquilo, 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 tranquilo. Ô, Bom, professor, guarda aí só 2 minutinhos enquanto eu termino aqui de escrever. certo, 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 pode ficar. Se quiser, eu também posso enviar ele em PDF ou em imagem, né? Pode ser. Aí não dá, né? Porque o questionário ainda está aberto. Mas todas essas aqui que eu estou mostrando tem questões muito semelhantes no questionário. Isso eu lembro, que eu não coloquei nenhuma muito fora, assim. Mas agora eu vou fazer umas que eu nem sei se está no questionário, né? Que é de tensão. Ah, não, isso não é não, de potência. Não, as dos questionários são só assim. São só para calcular essas potências, assim. É, olha, se você abrir o questionário e comparar agora, você vai ver que tem muita semelhança. Isso eu digo com certeza, Samir. Abra aí o questionário. Você pode clicar. Se você não clicar em enviar, você depois vai poder abrir e responder novamente. É só não clicar em enviar. Só clique quando você tiver certeza e, enfim, tiver concluído as suas respostas. Bom, deixa eu ver aqui. Página corrente, PNG. Vamos enviar aqui para Zilma. Cadê? Ah, não era para aparecer o Telegram aqui, não. Só tem com aquela moça. Telegram, Telegram. Olha aqui. Bom, até vou terminar aqui eu envio. Bom, nem tenho mais ideia de de que questão diferente podia colocar. Acabou a criatividade aqui de inventar questões diferentes. Já sei, vamos lá. Digamos que a gente tem aqui um motor. Esse motor está ligado em 220 e consome uma corrente de 15 amperes. A defasagem da corrente e da tensão é de
sei lá, colocar 15 também. 15 graus. Aí, o que é que eu quero? Eu quero a potência ativa consumida por esse motor. Quanto de potência ativa está sendo consumido pelo motor? E melhor, eu quero o fator de potência desse motor. Pronto. Uma coisa que eu ainda não tinha pedido. Lembrando, como é o triângulo de potência desse motor? E qual é, meu irmão, deste onda? Eu quero um triângulo. É assim, né? A gente tem P, Q, S e o θ aqui. Lembrando que o cosseno de θ é igual ao fator de potência. Então é só calcular isso que a gente tem um fator de potência. Bom, o que é que dá para a gente calcular com esses valores? A gente sabe que S é igual a V vezes I. Então dá para calcular S, né? S vai ser igual a 220 vezes 15. S vai ser igual a 3.300 33300 volts ampere. Pronto. A gente tem um valor. Bom, como é que a gente pode calcular o P agora, né? Como é que a gente pode calcular o P? A gente tem um ângulo, né? Então, a gente sabe que o cosseno de θ é o P sobre o S. Então, cosseno de 15 é igual a P sobre o S. Então, P vezes o cosseno de 15. Isso vai dar 3, 1, 8, 7, 5, 5. 5, 6, na verdade. Isso em watts. E o cosseno? Quanto é o cosseno? A gente sabe que o fator de potência, perdão, a gente sabe que o cosseno de θ é igual ao fator de potência. Então, o fator de potência, ele vai ser igual ao cosseno de 15. Então, o fator de potência é igual a... Aí você vai lá, cosseno de 15 graus é igual a 0,97 aproximadamente. Indutivo, né? Um ótimo fator de potência. Pois é, ainda daria para colocar mais, mas assim, a mecânica é essa. Bom, dada a aula curtinha que a gente tem, acho que a gente finaliza por aqui, né? Falta 3 minutos.